Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Que bom, eu também. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho, né? O Alex já esteve. E esse casal abençoou nós, também nos abençoou muito lá no Paraguai, viu? E nós somos gratos à vida de vocês, viu? Siqueira, Monique, foram uma bênção também nas nossas vidas, né? Chegou no momento certo para ambas as partes. Amém? Eu quero dizer que hoje é o seu dia, irmão. Hoje é o seu dia. Nós não viemos para a igreja apenas para participar de mais um culto. Nós viemos para a igreja para participar do nosso melhor culto. E nós vamos sair daqui cheios da palavra, renovados. E você vai sair daqui, nós vamos sair daqui levando para casa o que nós viemos receber. Amém? Eu estou com uma frase no meu coração faz alguns dias, que é assim, que quanto mais nós gastamos tempo na presença de Deus, em oração, menos tempo a gente perdemos com homens. Quanto mais gastamos tempos com Ele, menos perdemos tempo com homens. Menos tempo em gabinetes, menos tempo murmurando, menos tempo pedindo ajuda, menos tempo pedindo conselho. Porque nós já temos o conselho vindo do alto. Amém, irmãos? Então, não cessem de orar. A oração é o combustível do crente. Crente que não ora não tem combustível, não tem energia. Então, a oração é o nosso combustível. Se não tem o que falar na oração, ora em línguas, irmãos. Amém. Funciona. Às vezes a gente fala assim, ai, não tenho tempo para me trancar para orar em línguas. Você não precisa de tempo para orar em línguas, não, irmãos. Isso mesmo. Eu posso estar lavando a minha louça, eu posso estar dirigindo, é o nosso combustível. Isso. Amém? A igreja que ora é uma igreja forte. A igreja que ora é uma igreja forte. Eu declaro essa igreja forte, pastor. Eu declaro provisão chegando de todos os lados para essa igreja. Eu declaro essa igreja indo para um lugar visível. Onde o único problema que vai ter é aquele probleminha santo, quando a gente se está lá, não tem mais lugar, a gente vai ter que ir para outro lugar. Amém? Em nome de Jesus. Graças. Passa, pastor, esse microfone. Aleluia. Vocês estão bem, irmão? Tem certeza? Então dá um sorriso para mim. Quantos sabem que a alegria é a nota do coração, que tudo está bem? Amém? Crente com cara feia, meu irmão, está demonstrando o que está no coração. Mas crente com cara alegre, o Antônio é verdadeiro também. Está demonstrando aí que seu coração está bem. Amém, irmãos? Que bênção, né? Poder rever. Bom, tá 11h14, né? Eu sou um evangelista, cara. Já sabem que meio-dia é no meio da mensagem. Eu sou evangelista, gente. Não chame evangelista que quiser dar pelo menos 1h30 para pregar. Eu sou evangelista, então não me confunda com pastor. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista, pastores e mestres. Porque o evangelista é o dedo maior, é o que fala mais. Amém, irmãos? Não, Deus tem ordem, na verdade. E eu me submeto ao que é estabelecido na igreja local. Mas sou evangelista. Então eu sou muito feliz pela vida deste casal, o pastor Luiz Fernando, a sua esposa Monique, a bispa Monique. Meu Deus, que bênção, né? Poder estar aqui com vocês. Esse casal foi um socorro para a gente. Você, quando está no exterior e você encontra um brasileiro, ele vem como um apoio para você. Ele veio para te trazer refrigério, né? Por mais que ele veio cheio de situações para nós junto dilacerarmos elas, mas ele estava trazendo refrigério para nossas vidas, amém, meu irmão? Então, obrigado pela vida deles. Vocês têm um bom pastor aqui, disciplinado, um fuzileiro, né? Aí o nível é outro, gente. Aí, meu amigo, sabe, eu tenho crido e declarado que vai chegar um tempo que a igreja não vai precisar mais de passar por gabinete. O que Deus espera é crentes maduros, sabe, meu irmão? Porque a Bíblia fala que a fé que você tem para você mesmo. Você pode desenrolar a sua vida, meu irmão. Você, em vez de ir no gabinete ir lá pedir um conselho ou chorar seus problemas, tem que ir no gabinete para levar uma oferta para o pastor, meu irmão. Levar um envelope, levar um relógio, né?
Falar, chegar no gabinete, falar, Monique, eu paguei lá no melhor salão da Barra para você ir lá cuidar um dia de princesa. Eu creio nisso, meu irmão, sabe? Eu não sou contra gabinete não, mas eu posso crer, né, que vai chegar um dia que os irmãos não precisarão mais, né? Porque já estão maduros, estão orando em línguas, na verdade. Quando você ora em línguas, você amadurece. Eu tenho viajado bastante, irmãos. Junto com a minha esposa, viajamos a alguns lugares. Sozinho, tenho viajado a outros lugares. Recentemente, fui para o Chile, fui para Pernambuco, passei um longo tempo na estrada. E retornando do Chile, eu vim numa aeronave muito boa, né, da Latam. E eu me lembro lá que, quando estacionou em Santiago, e ficou um tempo a cabine aberta, ainda estava lá, né, o piloto da aeronave. E eu, como todo bom curioso, eu quis entrar para ver o cockpit, né, do avião. Eu pedi para entrar. Alguém aqui é piloto de avião? Não, mas eu entrei naquele cockpit. E eu olhei, e eu sou um pouco curioso, observei que a franja que dá visibilidade externa deve ter 40 a 50 centímetros. E o painel deve ter 80 centímetros. E o banco, você sentado, você só vê o painel. Para querer ver o lado externo, você tem que esticar o seu corpo para ver lá fora. E eu perguntei ao piloto, mas como é que você vê para conduzir? Ele falou, não, a parte externa, estando aqui no cockpit, não significa nada para mim, porque eu me movo por aquilo que está dentro. Pega aí. Ele não se move pelo que pode ver, ele se move por aquilo que está dentro da cabine, dentro do cockpit. Irmãos, nós não estamos mais movidos por aquilo que se apresenta, meu irmão. O diagnóstico médico, a notícia do banco, o facão que vai passar na empresa, é tudo externo. Você se move pela informação que está por dentro. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu me movo por aquilo que está dentro, que é gerado quando eu estou orando em línguas, meu irmão. É por isso que eu me movo. E é importante você ter esse fundamento para aquilo que eu vou te falar agora. E eu quero que você seja bem maduro para entender alguns posicionamentos que, como família, nós tomamos a respeito da palavra de Deus. Nós somos da fé, meu irmão. Nós não somos dos 5 sentidos naturais, não. Eu não me movo mais pelo tato, olfato, audição, paladar, não. Eu me movo pela fé, pelo 6º sentido. É aí que eu me movo. Amém? Isso tem sido uma via de regra para nós desde 1995 em nossa conversão. Eu me converti debaixo de um homem que ele era um cavalo batizado, ele era uma lixa, ele era um papel de embrulhar prego, mas foi necessário porque eu era um crente mimizento. Eu era uma pessoa cheia de ferida, chorão, qualquer coisa me ofendia. Minha mãe falava que eu era uma casca de ferida, de encostar saía nem sangue mais. Eu fui promovido, era pus que saía de mim. Encostava, saía pus, milindrado. Por que me olhou assim? Por que falou comigo assim? Ou alguma coisa? Não, aquele homem me bateu tanto que me fez homem, gente. Você quer saber se precisar? Eu falo, pode bater mais. Pode bater mais. O crente tem que ser maduro. Pele de jacaré, capacete de casco de tartaruga. Tem que ser assim, meu irmão. Então, temos estado debaixo do manto apostólico do pastor José Roberto, em Guaratinguetá, e temos aprendido muitas coisas a respeito de firmeza doutrinária. E nesta manhã, eu quero pegar uma palavra com cunho doutrinário um pouco forte para ti. Então, se você está acostumado com mocotó, vai fazer bem para você. Se não está acostumado, você vai ter tremedeira hoje, tá bom? E conhecendo meu amigo fuzileiro aqui, o caldo aqui é grosso. O caldo aqui é grosso. Quem acompanha a rede social sabe que sempre tem um comentário meu num culto. Quem acompanha vê, eu sempre estou lá. Eu sou fã de vocês, gente. Eu sou fã dele, desse casal. Amém? Sintam-se amados por minha família. Então, veio uma pergunta, desde hoje quando nos falamos, veio uma pergunta para mim: onde os valentes são forjados? Pergunta para o seu vizinho, você é valente? Pergunta para ele, onde o valente é forjado então? Algo vai ser liberado hoje, meu irmão. Algo vai ser liberado hoje. Eu quero que você saia daqui como um vulcão, cuspindo fogo, meu irmão.
Você hoje vai aprender e vai se mover no meio da pressão. Ainda que a sua vida esteja como um feijão na panela, mas a panela dança. No meio do fogo a panela está dançando. No meio da pressão você tem que aprender a dançar, meu irmão. Dar resposta à situação. Está lá um feijão, não, vamos botar mais duro. Está lá um galo velho cozinhando que demora mais, mas a panela está lá. Não é isso que ela faz, dona de casa? Ela não balança no fogão. A pressão tem que fazer você dançar. Agora, se na pressão eu vou me intimidar, o diabo vai fazer a festa, vai pisar em cima de mim. É na pressão que você dá respostas. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero junto contigo voar para um lugar bem alto hoje. E quem disse para você que a vida de fé é uma vida de facilidades? Eu não vejo o pastor Luiz Fernando falar isso, nem nosso amado evangelista aqui falar isso. Vida de fé não é vida de facilidades, mas escute a de possibilidades. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Deus não te chamou para ir atrás do culto da bênção, da tarde da prosperidade, lá das canela seca que profetiza para receber uma profecia, não. A bênção é que vai te seguir, meu querido. Estou andando, a bênção está atrás de mim, me seguindo, me completando, me suprindo. É a bênção que te segue. Temos viajado para muitas partes. Não tenham gastado um centavo com passagem de avião, com hospedagem, porque Deus tem sempre uma passagem aérea para quem quer fazer a vontade dEle. Deus sempre tem suprimentos. Estamos no Brasil há 1 ano e 4 meses, depois de 10 anos no exterior, retornamos ao Brasil. Sabe de uma coisa? A fé que aplicamos para viver fora do Brasil 10 anos é a mesma fé que aplicamos para viver aqui no Brasil. A fé funciona, meu irmão. Aleluia. Se tem pressão financeira, faça algo para dar resposta à pressão financeira. Como que eu dou resposta à pressão financeira? Ofertando. Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. Ninguém. Está difícil, não tem? Tem sim. Conheci um pastor no Paraguai, Carlos Arat. Deus deu um terreno para ele e ele parou, pronto, como que eu vou construir o terreno agora? Um prédio. Teve uma estratégia. Tinha uma granja perto, comprou 40 leitão, deu de presente um leitãozinho, um porquinho para cada família da igreja. Quando tiver com 4 meses, vai ser fim de novembro, podemos vender 40 leitão e construímos nosso prédio. Olha a estratégia. 40 leitão, foi engordado, levantou recurso e construiu a estrutura do prédio dele. Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. Está difícil financeiramente? Dê, meu irmão. Dê. A hora que você fala para o diabo, você não tem domínio sobre as minhas finanças, mas faça algo, irmão. Dê um grito contra a situação, dê uma resposta contra a pressão. Eu tenho conta para pagar, eu estou doente. Mas qual o problema de ter contas? Ninguém faz uma conta pensando que não vai pagar. Se você compra um carro, você quer pagar o carro. Você aluga uma casa, você quer pagar o aluguel da casa. Ninguém faz uma conta premeditando entrar no Serasa ou SPC. Ou alguém faz aqui? Eu penso que não é verdade? Está doente, a cura foi provista por meio da redenção. Está endividado, começa a ofertar que o recurso vai chegar. Mas dê uma resposta, meu irmão. Não podemos ficar apáticos no meio de situação difícil. Eu sou o que a palavra diz que eu sou, Pai. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, Pai. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. O diabo quer botar depressão. Eu vou começar a dançar, eu vou começar a fazer o que diz no Salmo 2, versículo 4. Aquele que mora nos céus ri dos meus adversários. O diabo quer roubar minha alegria. Eu vou rir ainda que eu comece pela carne. O Espírito pega junto e a alegria do Senhor, que é a minha força, começa a fluir de mim. E de repente aquele gigante cai e se apresenta como um vermezinho rastejante. Mas dê resposta.
dê respostas. Dê respostas a qualquer situação. Mas está difícil, meu irmão. Se não tiver emoção, não vale a pena. Se não tiver emoção, não vale a pena. Tem que ter emoção. Vida cristã sem emoção é muito rasa. Muito, muito rasa. Vamos ler um texto, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 7. Diz assim, ó. Lembra-te que o tema do que eu estou falando contigo hoje é: aonde os valentes são o quê? Meu amigo. Bem-vindo à forja dos valentes hoje. Aleluia. Para que a prova da vossa fé, muito mais, 1,7, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Olha que interessante. A prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto amais, ao qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. A sua fé é mais preciosa que o ouro, meu irmão. Você tem que ter alegria nisso. Você tem que seguir crendo com isso. Quem vai roubar a sua fé? Se foi Deus que te deu. O diabo não pode roubar de você aquilo que ele não te deu. A fé que você tem, ela veio de Deus, por meio do amor que foi derramado no seu coração. Ai, Pai, me dá mais fé. É enganosa essa oração. A fé vai vir quando você se expõe à palavra. Me dá mais paz. Não, graça e paz é multiplicada no pleno conhecimento de Deus, de Cristo Jesus. Aleluia. Se você quer ir, irmão, para cá, Passos Verdejantes, eu quero ir lá, está tão bonita as Campinas do Jordão. Pode ser que você ainda está caminhando no vale da sombra da morte, seus pensamentos. Eu quero ir para Passos Verdejantes. Mas há uma promessa que Deus estaria conosco em Passos Verdejantes, também estaria conosco no vale da sombra da morte, mas eu prefiro estar em Passos Verdejantes, meu irmão. Talvez você se sinta na periferia das Campinas do Jordão. Lá está os Passos Verdejantes. Como que eu vou me trasladar para lá? Por meio da fé. Por meio da fé. Pode ser que nesse exato momento você não sinta força para nada, mas hoje foi apresentado para vocês um recurso sobrenatural que te tira do vale da sombra da morte e te coloca nas Campinas. Orar em línguas. Quando você ora em línguas, você é transladado no minuto, no segundo que você abriu a sua boca para falar a primeira oração em línguas, a primeira palavra, você sai do natural e entra no espiritual. Você não precisa esperar orar 1 hora em línguas para começar a se mover no espiritual. É no mesmo segundo, na fração que você abre a sua boca para liberar uma palavra em línguas, você entrou no sobrenatural, meu irmão. Então eu gosto de pensar, eu que decido onde eu quero chegar. É eu que decido a vida que eu quero ter. E Deus está disposto a pegar junto comigo, meu irmão. Deus quer pegar junto comigo, quer pegar junto com você. A provisão é sua. Processo e estações serão estabelecidos para o cumprimento daquilo que Deus tem para você. Está duro o processo. Daniel 21 diz que Deus tem os tempos e as estações na mão dele, ou seja, todo o processo está na mão do Senhor. O que eu vou fazer no meio do processo? Vou desistir? Vou murmurar? Vou conversar com Satanás e acordar com raiva do pastor no dia seguinte? Não, no meio do processo eu vou me fortalecer no Senhor e na força do poder dEle. Como fala em Efésios 6, se não me engano no versículo 11, eu vou fazer o dia ruim se tornar um dia bom. Porque eu não me movo mais conquistar fora do cockpit, não, eu me movo pelo que eu vejo de dentro. Eu tenho que aprender a olhar para dentro, para as verdades que estão dentro do meu homem interior. E essas verdades vou levar para frente. Motivo e razões para desistir, cada um tem um aqui. Cada um tem. Mas a questão, quando vir a vontade e o motivo, o que você vai fazer?
Então eu volto na máxima, é hora de dar respostas. É hora de dar respostas. Prova e pressão não pode te assustar. Não pode te assustar. É importante você entender que antes de algo extraordinário chegar, o diabo vai querer frustrar os retos planos do Senhor na sua vida. Vai querer te apresentar, irmão, um caminho tortuoso. Vai querer falar que você não é nada, ninguém nunca te olhou, nunca ninguém te deu uma oportunidade. Isso é o diabo, que encontrou debilidade na sua alma e está te afetando nela, para te paralisar. A função dele é roubar a palavra que você está recebendo. Se o diabo roubar a palavra, acabou a sua operatividade no reino de Deus. Não permita ele roubar a palavra, porque não foi ele que te deu. Por isso a palavra tem que cair no bom solo do coração, porque se a palavra quebra do caminho, vai passar os pássaros e levar. Aleluia. Antes de qualquer extraordinário, guarde, vai vir uma pressão para querer te reprovar. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo dentro de você está te promovendo para algo bom. Tem que ter fogo na sua vida, meu irmão. Moisés foi chamado pelo fogo da sarça. Os apóstolos lá em Atos 2 foram evidenciados pelo fogo que desceu no cenáculo. Hoje o fogo que estava no cenáculo está por dentro da gente. É por esse fogo que nós caminhamos. 1 Pedro 4, versículo 13, diz assim, olha que interessante, mas alegrai-vos no fato de ser participantes de muitas bênçãos em Cristo. É isso que está dizendo? Olha o que está dizendo, aflições em Cristo, se alegre, meu irmão. Se você consegue se alegrar no meio da aflição, também você vai se alegrar, meu irmão, no meio da revelação da glória que está reservada para você. Agora, se o Satanás ofusca a sua visão no meio da prova, você não consegue olhar para o céu onde está a estrela e tem as promessas. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória regozijeis e vos alegreis. Pelo nome de Cristo sois vituperados. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Ah, pastor, falaram de mim. Não está entendendo a palavra. Se falaram de você, está sendo vituperado pelo nome de Cristo. A Bíblia fala que você é bem-aventurado. Você está com um branco, com um alvo, sendo a vítima de ataque de Satanás, você é bem-aventurado, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Eu tenho pensado muito, observado a trajetória de muitos homens, meu irmão. Eu tenho visto muitas pessoas no meio de uma prova desistir. Eu tenho visto muitas pessoas no meio de uma pressão culpar os outros e não se arrepender ele mesmo de ter andado em carne por muito tempo. A vida cristã é uma vida de sementes e colheitas. Eu vivo a plenitude do que eu estou vivendo hoje do que eu falei ontem. Ontem eu falei coisas boas e vivo o resultado delas. Mas as pessoas têm uma vida de incredulidade, claro que não é aqui, é só lá no verbo da vida. Que as pessoas vivem uma vida de incredulidade aqui não, mas lá vivem. Daí fala errado, daí vem uma pressão, o diabo esmaga a pessoa, daí vai culpar o pastor, o vizinho, o marido. Não. É tempo de corrigir a maneira de falar. Tem que corrigir. Ah, meu irmão, mas está muito difícil, é muita pressão. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu lembro quando eu era pequeno, nós tínhamos 5 pés de mangas em casa. 5 mangueiras. A minha avó, ela fazia a poda da mangueira, mas ela não se contentava com a poda. Ela pegava um machete, um facão e começava a bater no tronco. Pá. Fazia várias feridas. E eu, por que, vó, a senhora faz feridas no tronco depois da poda? É porque essas feridas vão se cicatrizar e engrossar mais o tronco da árvore. Escute uma coisa. Talvez essa cicatriz que você carrega, ela não é um sinônimo de fracasso, não. Ela é credencial para a nova etapa, meu irmão. Tudo vai da maneira que você encara ela.
Existem feridas que foram intencionais para você se fortalecer, para que você possa crescer, estar pronto para a pancada que vem mais adiante. Se você não estiver pronto, não vai aguentar não. Então aproveita agora para rir, que é melhor. Aproveita com uma panela de pressão. Dançar agora, que é melhor. Tá lá, a história americana diz que está seco o Texas. Não tem nada. Quando quem vê filmes de bang bang antigo sabe. De repente começa um índio lá na ponta da montanha a dançar. Começa a dançar o índio, sozinho dançar. O que acontece? A chuva vem. Você quer que a chuva venha? Começa a dançar pela fé, meu irmão. Começa a pular, começa a correr, e você vai ver as coisas acontecer. Mas quando o diabo está pressionando, eu estou no meu sofá, que nem Raul Seixas diz, sentado com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar, nada vai acontecer. Outros estão como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não! Dá resposta. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Bem-vindo à forja, meu irmão. Bem-vindo à forja do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu estava compartilhando com o pastor que eu estava numa fase muito boa do ministério, novo convertido, viajando pelo Brasil, pregando evangelho com o pastor que me levou a Cristo, que é tio da minha digníssima esposa. E um dia, no meio de um avivamento na Bahia, lá em Salvador, ele me senta, eu todo feliz, pastor, ó, você viu, preguei, ó, tantas pessoas vieram a Cristo, tantas curas. Ele falou, rapaz, deixa eu falar umas verdades da vida que você não conhece ainda. Eu novo na fé. Ele falou assim, rapaz, primeira coisa, escute, você é pobre. Você é filho de pobre. Ok. Você não tem histórico cristão na sua família. Verdade. Se contente em morar na periferia e ir de ônibus da igreja para sua casa para a igreja. Para um jovem na fé, aquilo foi uma bomba. Aí um dia eu questionei ele, agora, há pouco tempo atrás, ô pastor, você foi tão duro aquela vez que falou aquilo para mim. Ele falou, eu não falei não. Eu falei, falou assim, eu falei, se eu falei é porque você mereceu. Mas eu acho que ele errou, né, meu irmão? Quando disse que eu não sairia da periferia de São Paulo. Eu tenho viajado muito. Tenho pregado muito evangelho. Eu sou um improvável, irmão. Filho de pobre, viciado em droga, perdi a juventude no vício, e Deus me tirou da boca de um crack para me levar para as nações pregar o evangelho. E você acha que está difícil para você? Não, não está difícil não, meu irmão. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus é bom, meu irmão. Mas eu não sei o que fazer, pastor Luiz Fernando. Cara, estou aí com o aluguel atrasado, vão levar meu carro, descobri que meu marido, a minha esposa tem um amante, meu filho está propenso a seguir o mesmo caminho, porque os filhos se movem por exemplo. O que eu vou fazer? Ainda tem um recurso quando tudo falhar. Eu quero que você abra o coração para entender isso. Ainda existe um recurso quando tudo falhar. A terceira pessoa da Trindade habita em você. E quando nada estiver acontecendo, o irmão David Robertson falava assim: você ainda pode ir para o seu quarto, trancar a porta, levantar suas mãos e começar. Você tem ainda um recurso, o Espírito Santo habitando em você. Esse nunca vai falhar contigo. Homens falham porque são falíveis. Empresas quebram porque depende do sistema financeiro. Você pode se deprimir porque alimentam mais sua alma, mas o Espírito Santo está aí para te resgatar. Tem pessoas que a única visão que tem na noite é a porta do quarto fechada e o teto do quarto, porque não dorme. Então, na hora de você levantar desta cama e dar uma resposta através da oração em línguas, está na hora de você dar uma resposta. Judas, versículo 20, diz assim: mas vós, amados, edificando sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é mover seus lábios. Ah, mas a minha mente não entende isso. Então tem que entender. Tem que entender, está na hora. Está sendo ensinado aqui há quase 3 anos sobre isso. Tem que entender. Escute, a última resposta não é do médico.
A última resposta não é do patrão, não é do gerente do banco. A última resposta é aquela palavra inspirada que sai da tua boca. Essa é a última resposta. A você foi entregue a chave. Você tem o poder de ligar e desligar. Foi isso que Jesus falou com Pedro. Ele tinha o poder de ligar e desligar. Como? Através das minhas palavras, da minha boca. Estamos falando de forja. 1 Samuel 22:1. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão. Quantos conhecem a caverna de Adulão? Eu estive nela por muito tempo, com traumas, medos, fracassos, derrotas, mazelas, culpas. Por muito tempo, enquanto eu não conhecia essa palavra, na revelação dela. Davi estava lá na caverna de Adulão, ouvindo seus irmãos, toda a casa de seu pai, desceram para estar com ele. Você sabe o cenário. Absalão queria matar Davi. O seu filho montou uma tenda na porta do palácio, estuprou, violentou todas as mulheres de Davi, para humilhar ele. Já tinha se relacionado com a irmã dele. Ele queria acabar com o pai dele. Ninguém aqui chegou na situação. Queria matar Davi. Davi teve que colocar uma roupa andrajosa, bagunçar o cabelo e fugir como louco daquele arraial no qual ele estava. E ele foi para um local chamado Caverna de Adulão. Então, ele foi para esperar ajuda. Olha o que aconteceu no versículo 2. 2 Samuel 21, 1 Samuel 22:2. Quando ele está lá esperando um refúgio, ajuntou-se a ele. Olha qual foi o público da primeira congregação de Davi. Vamos entender que Davi estava numa caverna, ali era uma congregação. Olha qual foi os membros da congregação dele. Olha quem se ajuntou com Davi. Ajuntou-se a ele. E qualquer semelhança com a realidade hoje é mera coincidência, tá bom? Todo homem que se achava como em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso ou angustiado. Agora, qual que era a situação de Davi? Fugindo da morte, saiu como louco, foi humilhado pelo filho dele e perdeu o reinado dele. Então ele vai procurar abrigo, mas ele encontrou pessoa pior que ele, para ele poder dar uma resposta. Pegue isso aí. Talvez você está querendo buscar abrigo e tem pessoas do seu lado buscando uma resposta de você. E você ainda está olhando só para você mesmo. Está na hora de ter uma visão periférica e começar a ver quem está do nosso lado com gritos silenciosos de socorro. Olha que tipo de homem, pastor, que chegou na igreja dele. Desgostoso, endividado, em aperto. Mas qual a posição de um homem que sabe quem ele é? Independente do externo. Ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400. Que membro bom para começar uma igreja, hein? Você quer uns 400 desses, pastor? Que membro... vamos desdobrar a história. Que membros bons para começar uma igreja. Agora, olha que interessante, para quem está grávido aqui, vai ter um monte de sugestão de nome para batizar os filhos, ó. 2 Samuel 23:8. Deixa eu mostrar para você a credencial daquele que está passando pela prova, pela forja do Espírito Santo. Estes são os nomes dos valentes, 2 Samuel 23:8, dos valentes de Davi. Primeiro, olha que nome bonito para um filho: Josebe de Bassebete. Filho de quem? Filho de Taquemone, o principal dos capitães, e este era Adino, o esnita. Meu Deus, que nome, hein? Que se opusera, olha, com esse nome. Qual era a situação desse homem? 1 Samuel, endividado, sob pressão e amargurado. Esse homem aqui, ó, Josebe, se opusera a 800 homens e os feriu de uma só vez. Você consegue mensurar em um só golpe derrubar 800 homens? Em um só campo, matar 800 homens. Olha o outro. Estamos falando dos homens endividados, amargurados e desgostosos, que veio fazer parte da igreja de Davi, a congregação de Adulão. E depois dele veio Eleazar, filho de Dodó, filho de Aió. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, se juntaram à peleja. E quando Israel os fez subir, este
Eleazar se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada, grudada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o Senhor voltou atrás dele somente para buscar o despojo. Aquele homem amargurado, aquele homem endividado, aquele homem em aperto, ele lutou de tal maneira que a espada dele, o mango dela e a mão era uma coisa só. Enquanto tinha um inimigo em pé, ele estava prevalecendo sobre o inimigo. Está saindo sangue, está difícil, prevalece. Está aberta a ferida, prevalece, vai para cima. E qual é a sua arma? Vai para cima, até o ponto que essa palavra e a sua mão sejam uma coisa só. E quando o diabo quiser resposta, em vez de você falar que está difícil, você fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ali estava a espada na mão dele, era uma coisa só, um membro só. A espada, a arma de guerra, era a extensão do braço dele. Ele atacou os filisteus. E qual foi o resultado? A provisão chegou. Ele voltou só para buscar os recursos que estavam na mão do ímpio. Ora, visto que a Bíblia diz que ao ímpio Deus dá trabalho para juntar, amontoar e entregar para os justos. Versículo 11, olha que outro nome bonito aí, ó, para colocar no filhinho que está chegando, ó. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Eranita. Olha que interessante, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, escuta, aquele campo de lentilha era para a alimentação deles, era o suprimento deles. O inimigo quis roubar a fonte de suprimento deles. Olha o que um valente pode fazer. Onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu. O povo teve medo e fugiu. De quem? Dos filisteus. Este, versículo 12, pois se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Cara, você pode até querer roubar, mas tem que me derrubar primeiro. Só que para me derrubar vai ter que passar por aquele que está em mim. E aquele que está em mim já me fez vencedor. Aquele que está em mim já despojou Satanás. E eu sou vencedor. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampava no vale dos Refaíns. Aí o pastor Luiz Fernando, o Davi, teve uma ideia, o Davi teve um desejo, né? Quem me dera, sabe quando você pensa alto? Sabe quando você está próximo ao seu líder, você começa a entender os pensamentos dele? Você começa a saber os desejos dele, os gostos dele. Este aqui, que antes era pressionado pela alma, por amargura, por dívida, por uma série de coisas decorrentes disso, diz assim o 15, Davi teve um desejo, Luiz Fernando teve um desejo, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto ao portal. Entrar naquele lugar era um campo minado por filisteus, era impossível, é como um judeu entrar na faixa de Gaza, desculpa a emoção do momento que está passando lá, mas era a morte na certa. 16, então aqueles 3 valentes, 3 homens que decidiram estar aliançados com o líder deles, 3 homens que decidiram falar: onde tu vai eu vou, o que você desejar eu estou aqui para realizar. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero que você pegue isso aí no seu espírito, nada a ver com um vínculo de amizade não, mas quando você sonha os sonhos dos seus líderes, Deus levanta pessoas para sonhar os teus sonhos. Pega isso. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna,
de Belém, que está junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Deus, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram em risco de vida, de maneira que não quis beber isso. E fizeram aqueles 3 valentes. Malaquias 3 diz assim: o dia do Senhor está próximo, o Senhor a quem vós buscais. Mas como ele te encontrará no dia da vinda dele? Pois ele virá como o sabão do lavandeiro e como o fogo do ourives. Nós desejamos o Senhor. Agora, quem aqui é um pouquinho mais antigo, que sabe como é lavar roupa na beira de um rio? Alguém aqui? A senhora é novinha, mas sabe. Eu vi na Bahia umas tiazinhas lavando roupa no rio. Faz um bolinho com a roupa. Primeira coisa, o sabão é feito de soda, né? É o sabão de soda, aquele sabão que arranca a sua pele. Ela pega o sabão de soda, irmão, e passa na roupa, faz um bolinho em cima de uma pedra, e pega uma taquara grande, uma madeira, e pá, pá, pá. O dia da vinda do Senhor será como o sabão do lavandeiro. Quem está preparado para esse dia? Se você não suporta as pressões que está vindo hoje, você não vai estar preparado para aquele dia. Mas fala mais: e vai ser como o fogo do ourives. Nós conhecemos Josevaldo, a Ivanete. Ele é um artesão joalheiro, e nós fomos na casa dele, e ele tem uma forja na casa dele, que ele faz pequenas peças de ouro. E eu, curioso, ele apresentando a forja para a gente, eu falei: Josevaldo, me explica como funciona a forja, e quando você entende que é o ponto do ouro purificado para trabalhar com ele? Ele falou: Alex, é simples. Eu coloquei a forja, eu tenho uma cumbuca que eu coloco dentro do forno interior, ou seja, no fundo da forja. Eu tenho uma manivela lateral e eu coloco o ouro. O dia da vinda do Senhor será como o fogo do ourives. Eu coloco o ouro dentro da cumbuca e eu estou controlando aqui. E o fogo não está na cumbuca, o fogo está em cima do metal precioso. E de tempos em tempos eu viro a manivela e olho. Quando eu consigo, dentro da cumbuca da forja, ver o reflexo do meu olho no ouro, eu sei que o ouro está refinado. O fogo do ourives está aqui, ó. Deus está nos purificando em meio a provas e tribulações. Estamos sendo purificados. Deus está esperando o seu comportamento para Ele de cima olhar e falar: rapaz, ele agiu como eu agiria no meio da situação. Agora, se você é aquele que sai gritando desesperado no programa: pastor, ajuda! Está tudo errado, irmão. Está na hora de você tirar de dentro. Lembra, as informações estão aqui dentro. Está lá o fogo do ourives te purificando. Deus está esperando, escute isso, ver o reflexo da face dele em você. Aí você vai estar pronto para o dia da vinda do Senhor. Pega isso, ó. Faz com o seu irmão assim, levanta sua mão de profeta. Faz assim agora e faz para ele. Zzz. Não ouviu zzz. Tem que ter o zi para ter unção. Vai. Zzz. Aí, irmão, é o fogo do ourives te purificando. Deus quer se ver refletido em você. É tempo de você se deixar ser tratado. É tempo de você se fortalecer. Vamos ficar em pé.